Boa noite. Nós estamos hoje, nesse dia, realizando a nossa primeira reunião durante essa pandemia. Estamos aqui na sede do CERE de Centralina, com 5 pessoas, para fazer esta reunião, atendendo e cumprindo as normas da Secretaria Municipal de Saúde e também a orientação da Secretaria Estadual de Saúde. Estamos afastados um dos outros a mais de 2 metros. Resolvemos fazer essa reunião para mostrar o trabalho que o CERE de Centralina desenvolve já há 40 anos. Para quem não sabe, o CERE é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que faz um trabalho de prevenção e combate ao vício da bebida alcoólica. Somos uma entidade que não tem vínculo político nem religioso, mas trabalhamos em nome de Deus. E é em nome de Deus que a gente dá início a essa reunião, sempre buscando a orientação para que possamos transmitir às pessoas que fazem uso da bebida alcoólica o nosso objetivo e a nossa vontade de ajudar as pessoas. Esse trabalho é feito gratuitamente. E aqui nós temos uma diretoria e que ninguém recebe nenhum centavo, nenhum salário em qualquer valor. Então a gente está fazendo essa reunião porque nós estamos precisando transmitir a nossa mensagem. Eu gostaria que vocês ouvissem com atenção tudo aquilo que vai ser dito aqui, para você analisar se vale a pena continuar fazendo uso da bebida alcoólica ou não. Porque se você evitar o primeiro gole, a primeira dose, você nunca mais vai beber. E o CERE trabalha com esse objetivo. Nós sempre iniciamos a nossa reunião, falando em Deus, e no final da reunião, a gente abre durante 1 minuto de inteligência, um voto para as pessoas que estão participando ou assistindo essa reunião, para que possa fazer esse compromisso e deixar o vício do alcoolismo. Esse alcoolismo que destrói as famílias, que destrói os seres humanos, que joga na sarjeta, que joga nos hospitais e até mesmo que joga a morte. E nós estamos há 40 anos aqui em Centralina fazendo esse trabalho. E o nosso trabalho é feito através de pessoas que vêm falar a sua história de sofrimento, mas também um pouquinho da sua história de vitória, depois que parou de usar a bebida alcoólica. E a nossa reunião vai começar, a gente vai trazer o primeiro testemunho desta noite, ou desta gravação. É o nosso irmão José Pereira Neto, o Zezé do Sereia. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é José Pereira Neto, sou casado, resido aqui em Centralina, na rua Olinto Alves Leite, número 49. Faço parte do Sereia desde 3 de março de 1984. Então eu tinha 18 anos quando eu entrei no Sereia. Hoje nós temos 54 anos, Então quem tem 18 anos tem pouca história para contar, engana. Porque, a bem da verdade, eu bebi somente por 5 anos. 5 anos que foi a minha bebida. E até hoje eu trago marcas dessa grande tragédia que me assolou na minha vida. Eu venho de uma família muito tradicional, fui muito bem criado pelo meu pai e pela minha mãe, aqui em Centralina. Comecei a estudar com 6 anos de idade, minha mãe me arrumou arrumadinho, bonitinho para me levar na escola, e quando chegou lá, eles pagaram e falaram assim: mas que menino bonito, que menino está vindo hoje, muito bonito o menino da senhora, dona Lázara. Ela pegou e falou assim: muito bonito e muito inteligente, pois ele já sabe ler e escrever com 6 anos de idade, já faz algumas continhas de matemática. Muito inteligente, fui primeiro colocado na escola desde cedo.
Fui primeiro colocado até a 8ª série, 6 vezes o primeiro aluno da escola. Com 14 anos, com 13 para 14 anos de idade, com 12 anos de idade, eu fui escolhido como o melhor aluno de Centralina e assinaram a minha carteira na Prefeitura Municipal através de um concurso que eu participei e comecei a trabalhar com 12 anos de idade, em 1978. Então, muito inteligente, bonito, muito bem criado, muito educado e já trabalhando com 12 anos de idade com a carteira assinada, eu tinha tudo para dar certo na vida. Mas infelizmente os colegas de copo, aqueles colegas que te chamam, né, começaram a me falar o seguinte: você não é homem, você ainda não é homem, você não sabe beber cachaça, homem que é homem tem que aprender a beber cachaça. E infelizmente eu comecei a beber com 12 para 13 anos de idade, e ali eu comecei as pequenas doses, os pequenos goles, as pequenas copos de cerveja, desciam para dentro, e aquilo me matava de raiva, eu não gostava daquilo. Eu não nasci para beber, eu sabia que eu não tinha nascido para beber, mas eles me falavam que para aprender a dançar tinha que beber, para conversar com a menina tinha que beber, para ser homem tinha que beber. Esta mesma sociedade que nos ensina a beber é a mesma sociedade que nos expurga, que depois nos joga para fora. E na medida que meu alcoolismo aumentava, eu afastava das coisas certas da minha vida. Eu já desviava da minha mãe, eu já não deitava no colo dela todas as vezes que eu chegava. Eu já desviava do meu pai, eu já desviava a atenção. O meu dinheiro já não estava sobrando mais. As minhas roupas já estavam ficando velhas. E eu na rua eu já estava começando a disfarçar, a andar cambaleando por aí. Na escola eu já comecei a tirar as primeiras notas vermelhas. E todas as vezes em que minha mãe me chegava a mim e me falava: meu filho, você está bebendo muito, você tem que parar com isso. Eu olhava para ela e falava assim: mãe, deixa eu viver a minha vida, eu sou jovem, eu estou bebendo com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso. Quantas vezes que eu falei para o meu pai: o senhor não tem nada a ver com a minha vida, eu estou bebendo com meu dinheiro. Será que você é uma ilha? Será que ninguém tem nada a ver com a sua vida? Eu falei isso para minha mãe e para o meu pai. Com 13 anos de idade eu falei para eles. Com 14 para 15 anos de idade, eu vomitei em plena sala de aula. Com 17 anos de idade eu saí, abandonei a minha casa, fui para fora. Eles estavam me torrando o saco, todo mundo estava me amolando para que eu parasse de beber. E sempre eu falava: ninguém tem nada a ver com a minha vida já estava acabada. Eu já não tinha mais dinheiro, eu já não tinha mais serviço, eu já não tinha mais crédito, eu já não tinha mais uma roupa nova, eu já tinha afastado da escola, eu já tinha abandonado o amor da minha mãe e do meu pai. E a sociedade que me ensinou a beber, me colocou o nome de pinga em pó. Totalmente acabado. Quando eu voltei para casa, jurando a minha mãe que nunca mais bebia, o pessoal começou a me convidar para o Sereia. E começaram a encher o saco meu para mim ir no Sereia. E eu, para me ver livre deles, né? Do Didi, do Socico, do Gesmar, eu resolvi conhecer o Sereia. E aqui dentro, eu comecei a escutar a triste verdade. Eu comecei a ver o quanto eu era egoísta, o quanto eu estava sendo egoísta comigo mesmo e com meus familiares. O sereano não pode desistir de ninguém, porque se eles tivessem desistido de mim há 36 anos atrás, eu não estaria hoje conversando com vocês. Eu vim no dia 3 de março de 1984, sentado aí e ouvindo as pessoas passarem por aqui. No final da reunião eu tive a coragem de prestar aquele voto. Parece que Deus olhou para mim e falou assim: esse filho eu tenho que recuperar, esse filho meu eu tenho que recuperar. E graças a Deus, quando acabou a reunião, todo mundo veio me abraçar, fizeram a minha ficha.
Acabou, saí dali correndo. Cheguei lá em casa, eu olhei para minha mãe e falei assim: ô mãe, a senhora hoje vai ter uma surpresa muito boa. Ela falou: o que que é, meu filho? Eu peguei e falei para ela, falei assim: ô mãe, a partir de hoje a senhora não mais vai ver o filho da senhora bêbado, porque eu dei o voto do Sereia, eu hoje faço parte do Sereia. A minha mãe ajoelhou no chão, me abraçou calorosamente e falou o seguinte: hoje eu acredito em você, meu filho. Hoje eu acredito que você realmente vai se livrar do vício do alcoolismo, que você está no caminho correto. De todas as promessas que você me fez, hoje, graças a Deus, Deus está te iluminando. E a partir daquele dia, minha mãe e meu pai começaram a participar das reuniões. E eles vêm até hoje. Todas as quinta-feiras eles estão na reunião de Serede Centralina. E eu, graças a Deus, construí a minha vida, casei, formei os meus filhos, trabalhei fora bastante, aposentei e voltei para Centralina. E hoje eu cuido, com muito amor, com muito carinho, daquela velhinha e daquele velhinho que tanto sofreram no meu alcoolismo. Hoje eu tenho amor, e eu tenho paixão, e eu tenho gratidão por eles. E quando alguém pergunta à minha mãe: por que você até hoje está firme no Sereia, com 80 anos a senhora vai lá? Ela pega e fala assim: eu vou no Sereia, porque o Sereia me devolveu o filho que eu tinha perdido pelo alcoolismo. E graças a Deus, esse filho sempre esteve do meu lado em todos os momentos, e sempre ajudou o meu pai e minha mãe. Ele sempre ajudou o pai dele e a mãe dele, e sempre me deu o amor que às vezes, um certo tempo, nós perdemos pelo alcoolismo. Então, meu amigo, meu irmão, no final dessa reunião tem um minuto de inteligência. Esse minuto já salvou mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil, e estará disponível para você no final dessa reunião. Nós te esperamos de braço aberto, e nós desde então temos feito o trabalho do Sereia, que é doar aquilo que recebemos de graça, porque um dia nós estivemos aqui e nós recebemos de graça a nossa vida para trás, e hoje nós estamos trabalhando porque um dia nós recebemos de graça. Sereano é aquele que doa, o que recebeu de graça, e essa é a nossa função aqui dentro. Muito obrigado a todos. Pois é, caros companheiros que está assistindo esta reunião, está aí o primeiro testemunho, né, que nós falamos aqui, através do Zezé, emocionante, participativo, uma história verdadeira, porque nós que conhecemos ele na época, vimos isso tudo acontecer, e nós participamos da recuperação do Zezé naquele momento. Vamos ouvir mais uma pessoa, né, falar um pouco para nós da sua história. João Paulino Neto, o presidente do Serede Centralina, está chegando aqui para falar, né, os seus 10 minutos. Irmãos sereanos, sereanas, visitante, boa noite. Meu nome é João Paulino Neto, sou casado, pai de 2 filhos, um casal. Tenho 2 netos, né? Um neto está com 19 anos e tem uma netinha que está com 1 ano e 6 meses, né? Que é a maior alegria da minha vida. Meus irmãos, para falar um pouco do meu passado, do alcoolismo, eu sou filho de um pai alcoólatra, que meu pai bebia demais da conta. E depois que ele conheceu o Sereia, que ele parou de ingerir bebida alcoólica através do Sereia, a nossa vida mudou demais da conta. E eu que convivi, sofri demais da conta com o alcoolismo do meu pai, eu achava que eu nunca iria ingerir bebida alcoólica, porque eu acho que a pinga desce queimando, né? Eu não aceitava de jeito nenhum. Mas através do futebol, né, eu tomava conta de uma equipe de futebol e eu fui campeão. E aí, no dia que eu fui campeão, meus colegas: não, você tem que beber, porque isso, porque aquilo. E aí eu caí na gracinha deles e experimentei a tal de cerveja. E achei muito bom, né? Achei bom, levei para casa.
porque ela não descia queimando igual a cachaça, né? Mas o pior erro da minha vida, porque eu levei para casa e dei para o meu filho, né? Aí eu ensinei foi a mesma coisa de eu ensinar meu filho a beber. Meu filho já estava casado, já tinha um netinho já, meu netinho hoje está com 19 anos, na época ele era bem pequenininho. E meu filho não era igual eu, porque eu bebia quando queria, parava a hora que eu sabia a hora de parar, mas o organismo do meu filho era totalmente diferente. E ele que aprendeu a tomar cerveja comigo, aquilo não satisfazia mais a cerveja, aí ele passou a tomar, era 3 litros de Domus todos os dias. E aí, moral da história, a primeira coisa que aconteceu depois desse alcoolismo, que ele já estava bebendo demais da conta, a mulher abandonou ele. E aí eu fiquei no desespero, que eu queria tirar o alcoolismo dele. Eu vim para o Sereia, pela dor, para tirar o alcoolismo dele. Mas eu não conseguia. E eu sofri demais da conta, porque eu bebi só no máximo uns 3 meses. Não bebi mais do que isso não, uns 3 meses só. Mas esses 3 meses foram muitos anos de sofrimento para tirar o alcoolismo dele. E aí um dia, ele chegou para mim e falou para mim, pai, eu estou ficando cego. Mas quem que vai acreditar na pessoa que tá bêbado, né? Eu não, que entrava num ouvido e saía no outro. Aí um dia ele pegou, cramou para a mãe dele que estava ficando cego. E a mãe tem um sentimento mais profundo, né? Ouvindo ele falar aquilo que estava ficando cego, a mãe dele pegou, levou ele na cidade vizinha de Tumbiara e consultou com o médico oculista. E a doutora falou para ele, seu caso não é para mim, eu vou passar para um médico em Uberlândia. Aí passou para o Dr. Magno em Uberlândia. Do Dr. Magno em Uberlândia, ele passou para ele fazer uma consulta na capital de São Paulo, que era o único médico que podia solucionar o problema da visão dele, porque ele já não enxergava mais um palmo na frente do seu nariz. Meus irmãos, na época, eu tenho profissão de pedreiro, de encanador, eletricista, pintor. Mas sempre minha esposa falava para mim, olha, você e seu filho, vocês têm que guardar dinheiro, juntar dinheiro. E eu sempre falava para ela, juntar dinheiro para quê? Nós não esparramou. Né? Então, do tipo que a gente ganhava, a gente gastava. E no dia que aconteceu isso, que foi encaminhado para o estado de São Paulo, para vocês verem como é que é as coisas, eu não tinha 1 centavo no bolso. E aí como é que nós vamos fazer? Para falar a verdade, eu não conhecia nada do estado de São Paulo, nem um palmo de terra. Aí eu falei para minha esposa, vamos pedir os amigos, nós temos muitos amigos, né? Porque eu sou muito conhecido aqui na cidade de Centralina, né? Aí eu falei, vamos pedir para os amigos, porque nós temos muitos amigos e eles vão ajudar a gente, né? E eu saí para um lado para pedir ajuda e minha mulher para outra para pedir ajuda. Gente, a coisa mais difícil que existe é você sair, carçar a cara e pedir os outros, porque é uma esbola que você está pedindo. E naquele momento eu saí e eu achava que, como as pessoas eram meu amigo, estava pronto para me ajudar. E da primeira pessoa que eu cheguei, que eu expus o meu problema para ela, ela puxou a gaveta, tirou R$1 e me entregou, falou, eu vou te dar R$1 para você tomar um café. Porque com o problema da saúde do seu filho, não tem nada a ver com isso é problema seu. E aquilo na hora, eu pensei em chutar o pé no balde, né? Mas Deus me deu a sabedoria, que eu peguei aquele R$1 e fui no boteco próximo, tomei uma xícara de café, na época era 20 centavos uma xicrinha de café, e falei para o dono do boteco, pode ficar com troco. E eu segui
Segui, Deus me deu a sabedoria de eu continuar, e continuei, tanto eu como minha mulher, nós conseguimos ajuntar o dinheiro para levar ele para fazer essa consulta. E lá no consultório em São Paulo, o médico perguntou para ele se ele fumava. Ele falou: fumo. Quantos cigarros você fuma por dia? Ele falou: uns 8. Eu falei: não, doutor, ele fuma 3 carteiras de cigarro. Aí o médico falou para ele, falou: você bebe? Ele falou: eu bebo. Quanto que você bebe? Ele falou: eu bebo uma meia garrafa por dia. Eu falei: não, doutor, ele toma 3 litros de Domus todo dia. Aí o médico já tinha feito todos os exames nele e falou: olha, eu nunca vi essa doença que está com você em homem. Sempre estudei demais da conta e sempre vi essa doença dar em mulher, mas em homem eu nunca tinha visto. Mas eu vou te fazer o seguinte: eu vou te passar os remédios e você vai tomar esses remédios, você vai ver, durante 30 dias, dá para você fazer uma análise, você vai parar de fumar e parar de beber. E aí você vai ver se está melhorando ou não. Só que a sua visão nunca mais vai voltar no que era, mas vai dar uma melhoradinha. Mas você tem que parar de beber e parar de fumar. E eu, empolgado demais da conta, saí do consultório, comprei todos os remédios, quando o dinheiro estava sobrando. Mas veja bem, ele não tomou os remédios naquela hora. Ele veio embora para Centralina, nós viemos embora. Aí ele tomava o remédio e tomava cachaça. Aí ficou pior, porque a cachaça com aqueles remédios virou droga. E aí ele ficava todo drogado. Meu filho vivia pela cidade, caído, queimando no sol, e eu já não aguentava tanto sofrimento, de ver ele naquele sofrimento. O meu neto chegava para mim e falava: vovô, eu não aguento ver meu pai tá vomitando, né? Eu estou com medo dele. E aquilo me cortava o coração, aquilo me dava uma dor no peito, de ver naquela situação, e eu não podia fazer nada. E aí, eu entrei em desespero, bati no meu filho, para tentar fazer, querendo, com toda arrogância, querendo tirar o alcoolismo dele na marra. E aí eu aprendi que o sereiano tem que levantar o bêbado. Ele não pode bater no bêbado. E eu estava fazendo o que não podia, que eu estava batendo no meu filho. Olha, eu entrei numa depressão tão braba, porque eu sou muito família. Eu entrei na depressão tão braba que eu queria morrer. E aí, para me morrer, eu falei: eu vou quebrar o voto. Comprei 1,51 litro e fui para a represa. Cheguei na represa, falei: eu vou beber, depois que eu ficar bêbado eu caio na água, e aí eu vou morrer. E aí, gente, e assim eu fiz. Tomei metade desse 1,51 litro, e quando eu fui pular na água, Deus é tão bom que mandou um filho de Deus que me pegou e me arrastou. E me deu muito conselho, e falou: olha, você vai fazer isso por causa do seu filho? Você tem que pensar que você tem uma filha. E a minha filha estava formando para professora. E aí, depois, andei bebendo mais uns dias, para entender o alcoolismo dele. Andei bebendo junto com ele. E aí foi indo que eu cheguei, um ponto que eu cheguei para ele e falei: ó, filho, a partir de hoje seu pai não vai ingerir mais bebida alcoólica. A partir de hoje eu vou voltar para o Sereia. Porque se você não quer parar de beber, eu vou voltar para o Sereia, eu vou dar meus testemunhos, porque talvez com meu testemunho eu possa fazer alguém parar de beber, já que você não quer. E assim, depois que eu falei para ele, eu levantei os olhos para o céu e pedi para Deus que fizesse um milagre, que tirasse o alcoolismo do meu filho, porque senão quem ia morrer era eu ia morrer primeiro do que ele. E aí eu vim, procurei o Didi,
tornei dar o voto no Sereia. E aí, gente, as coisas caminhou tão bem que o Didi me abraçou de uma maneira que todo lugar que ele ia, ele me levava, me participar das reuniões, né, das palestras, não palestra igual essa que nós estamos fazendo aqui, mas palestras que os palestrantes falavam de vida, de amor, e aí eu aprendi o que é o amor do Sereia, e eu passei a ter amor do Sereia. E aí, a partir desse momento, as coisas tudo melhorou para mim. Em 2006, eu me tornei presidente do Sereia. Gente, para mim foi a coisa mais maravilhosa do mundo, porque meu filho, na época, eu tinha um Fusquinha, e meu filho pegou esse Fusquinha e ele saía nas ruas procurando gente para votar em mim. E aí, desde 2006 que eu me tornei presidente dessa casa, meu filho que vinha aqui, ele dava o voto aqui e ia comemorar no boteco da esquina. Ele não é sereano, mas desde 2006, nunca mais ele ingeriu bebida alcoólica. E ele fala para mim: pai, se for para mim ingerir bebida alcoólica, eu prefiro morrer. Então hoje, aquela pessoa, que era eu e meu filho, que teve que pedir esmola na cidade para levar meu filho à procura de uma consulta, eu não tinha dinheiro. E depois que tudo isso que aconteceu, meu filho parou de beber, hoje as coisas melhorou demais para nós através do Sereia. Tem muita gente que fala que o Sereia não dá dinheiro para ninguém, mas dá sabedoria, dá. Porque a gente para de beber, não queima mais os neurônios, aí a gente tem a felicidade. Aquele dinheiro que eu não juntava, né, eu passei a juntar. Hoje, eu estou pronto para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Hoje eu não preciso mais ser ajudado. Tenho minha casa boa, tenho 2 motos. Aqui a gente não fala o que ganha, o que tem, mas eu gosto sempre de falar, porque foi o Sereia que me deu, né? Meu filho hoje está construindo até um predinho para ele. Então por hoje é só, muito obrigado, até outra oportunidade. Obrigado, João Paulino Neto, o nosso João do Manelico, pessoa que eu conheço a família dele toda, né? Haja visto que o Valério é sereano, já foi presidente aqui por 2 mandatos. O Antônio Paulino é sereano. Até mandar um alô para o Antônio Paulino. Continua firme no tratamento, Antônio Paulino, vai dar certo. E graças a esse voto, né, João, você conseguiu resgatar seu filho. Então esse é o trabalho que o Sereia faz, gente. Nós vamos até as pessoas e convida para eles virem para o Sereia, e aqui a gente mostra a verdade sobre a bebida alcoólica. O Sereia não é contra quem bebe, o Sereia não é contra quem vende, o Sereia não é contra quem fabrica. Não, nós somos a favor daquelas pessoas que queiram parar de beber, e também aquelas que não queiram, a gente vai atrás para levar a nossa mensagem. Nós visitamos muitas casas aqui em Centralina, né? Fazemos reuniões em casa das pessoas, e assim a gente vai, de grão em grão, a gente vai salvando algum pai de família, né? E salvando um pai de família, muitas famílias que vão tornar-se felizes, né? Continuando a nossa reunião de hoje, eu gostaria de ouvir Luiz Antônio Bento, presidente do Conselho Fiscal. Boa noite, Didi. Boa noite, Zezé. Boa noite, Paulinho. Boa noite, João. Quero agradecer a Deus nós estar nesse salão passando umas palavras para as pessoas. Mais uma vez, moro no bairro São Januário, meu nome é Luiz Antônio, sou nascido no estado de São Paulo, mas tem 48 anos que eu moro em Centralina. Vou falar um pouco do meu passado. Perdi meu pai no estado de São Paulo por causa dessa danada dessa cachaça. E o trem é danado, a gente acaba pensando que não vai
passar por aquilo que o pai da gente passou, e eu acabei passando também. Quando a gente era pequeno lá no estado de São Paulo, o pai na véspera, meu pai já morreu, já estava entendendo por gente, eu tinha 7 anos. Todo dia a gente ficava olhando no portão para ver meu pai chegar bêbado e brigar com a minha mãe. Aquilo para nós era muito ruim, porque nós pequenininhos aqui a gente já ficava assustado. E com 8 anos de idade meu pai faleceu, a pinga matou. E daí para frente a dificuldade começou na vida nossa, porque naquele tempo não existia aposentadoria, não existia pensão, e minha mãe não dava conta de tratar de nós. Eu, com 12 anos de idade, apareceu um fazendeiro lá em Guaíra para trazer uma rapaziada para trabalhar aqui no município Centralina, e eu acabei vindo no meio dessa turma. Infelizmente, no meio do caminho eu bebi a primeira pinga, porque aquela turma de rapaz que estava dentro do caminhão que vinha, a maior parte mais velha que eu, e tudo falava que homem tinha que beber e tal, não sei o quê, e eu acabei bebendo a primeira pinga. Já estava sofrendo porque perdi meu pai por causa da bebida e comecei nela ali naquele momento. E vindo aqui trabalhar numa fazenda aqui perto, e ali a gente, final de semana, eu com 12 anos de idade, a turma vinha no fim de semana para a cidade, e eu vinha no meio, e todo mundo levava seus litros de pinga, eu acabava levando também, porque eu achava que aquilo, para mim, era vantagem. E nisso eu acabei virando um alcoólatra. E fui só aumentando. E no começo, quando a gente está bebendo, a gente acha que a gente vai dar conta de dominar ela até muito tempo. Mas, infelizmente, chega num ponto que ela domina a gente. Domina mesmo. E se não tiver alguém para ajudar, igual a Sereia, ela acaba levando a gente à morte. E ela quase me levou. No fim, agora, já tem 11 anos que eu sou seriano, graças a Deus. No fim, agora, eu quase morri. Já tinha tentado parar de beber umas 10 vezes, mas parava e nunca vi no Sereia, não, nunca tinha vindo do Sereia, não conhecia o Sereia, então eu parava rapidinho, a gente começava a beber de novo, porque esse colega fala para a gente, você fica beirando eles, aquela turma que bebe, então você acaba bebendo de novo, viu o que acontecia comigo. E agora no final, que eu quase morri, eu bebi 22 dias de cachaça, cerveja, tudo quanto ar que eu estava vendo na frente, eu estava bebendo. E não comia. Eu cheguei num ponto, ela já tinha me dominado, eu já não sabia o que eu fazia, o que eu tinha feito no outro dia, eu não sabia, eu já não dormia direito. E nisso eu cheguei num ponto que eu perdi a força da perna, eu não dava conta de andar. E naquilo eu pensei que era derrame, porque todo mundo fala que quem dá derrame esquece um lado. Mas só que era só minha perna mesmo. E eu fui encabulando com aquilo, ia no doutor. Até que um dia eu fui no doutor, falei para ele que eu acho que eu tinha dado um mês de derrame. Aí ele perguntou para mim como é que era, eu expliquei, ele falou, não, derrame não dá só numa perna não, ele dá num lado do corpo. E naquilo, eu já estava impressionado que eu ia morrer mesmo. Eu não estava comendo, não dormia. E eu não sei quem avisou o povo aqui do Sereia, que eu estava naquela situação.
E um dia apareceu o Didi e outro rapaz lá, para me dar uma força. Perguntou o que é que eu queria. Eu falei, rapaz, eu quero internar. Eu tenho que internar, porque senão eu vou morrer mesmo. Viu? Eu não tinha muita intimidade com o Didi, já conhecia ele assim na cidade, mas intimidade com ele eu não tinha. E o Didi falou para mim, falou, lá em Barretos não está tendo vaga, mas eu vou fazer um negócio com você, você vai umas 2 quinta-feiras no Sereia, quem sabe sai uma vaga lá e eu te levo. Falei, Didi, porque eu não estou dando conta nem de andar. Ele falou, não, eu te busco aqui no carro. Eu não dava conta de andar, tanto que eu tinha que andar grudado no pescoço da minha esposa. E o Didi buscou na quinta-feira, na primeira quinta-feira, o Didi me buscou lá. O Didi me buscou, eu vim, a minha esposa veio junto, até na hora de dar o voto aqui, ela teve que vir abraçada comigo, porque eu não dava conta de andar sozinho. Deu o voto, parece que Deus pôs a mão, rapaz. Deus falou, rapaz, estou aqui com você não vai beber mais. E graças a Deus tem 11 anos que eu sou seriano. Depois disso o Didi parece que me buscou mais umas 3 vezes, né, Didi? E eu fui recuperando devagarzinho. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, sadio, dando essas palavras aqui. Quem sabe essas palavras cheguem a alguém que possa escutar e parar de beber enquanto é tempo. Porque quando a gente é novo, a gente acha que a gente passa por cima de tudo. E quando você chega numa certa idade, você vai ver o tanto de coisa que você perdeu para trás, que é aquela danada da cachaça. Eu perdi mais da metade da minha vida. Quem me conhece sabe disso. Eu era um alcoólatra mesmo, de deitar até na rua. Até eu não acredito que tem dia que eu fico olhando assim, eu falo, rapaz, eu sou seriano. Que coisa boa. 11 anos sem ter danada da ressaca. Ficou olhando o diplominha lá assim, fala, rapaz, aquilo ali é tudo na minha vida. Então, eu agradeço demais todos os serianos, o Didi, que me deu essa força, e eu estou aqui e pretendo continuar até no fim da minha vida. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Antônio, né? Pelo testemunho, né? Luiz, que ele vem todas as reuniões que acontecem aqui na nossa sede em Centralina, na rua Olinto Alves Leite. Então, gente, eu agradeço muito, Luiz, pelas suas palavras. Vamos dar continuidade, vamos ouvir agora outro companheiro nosso, Paulo de Tarso Pereira. Meus irmãos sereanos, não sereanos, boa noite. Meu nome é Paulo de Tarso Pereira, tenho 66 anos, sou solteiro, moro aqui na rua Olinto Alves Leite, número 69. E falar um pouquinho do passado de alcoólatra, falar de Sereia e falar do meu presente com muito prazer, com muita satisfação, na intuição de levar a mensagem em benefício de alguém que está nos ouvindo. Eu sou um alcoólatra, como quase todos foram. Eu bebi
os primeiros goles foi para desinibir, porque eu era uma pessoa inibida, eu era acanhado, e tomei os primeiros goles. E, infelizmente, o álcool é traiçoeiro. Os primeiros goles que eu disse, que eu bebi, descia queimando, foi muito ruim. A coisa mais ruim que eu já ingeri foi o álcool. E, infelizmente, quando a gente come ou bebe uma coisa que é muito ruim, a gente não volta a fazer aquilo. Mas o álcool tem o poder de trabalhar a mente das pessoas. Então, de início, minha gente, aquele camarada que era inibido, os primeiros goles que eu tomei, apesar de descer muito mal, aquilo lá me fez, deu uma impressão que era bom. Eu divertia, eu dançava, eu me soltava, eu conversava, eu cheguei a ser convidado para reuniões festivas, para os bailes, para contar anedotas, piadas. Mas isso foi a pior coisa do mundo que aconteceu na minha vida, foi ter experimentado o álcool. De início, já era para me perceber que o álcool me transformava. Só que, como eu disse, na ilusão de que transformava para melhor, porque eu me divertia, porque eu me soltava, e eu tive uma evolução muito grande dentro do álcool. Na verdade, é verdade que o álcool não pega, o alcoolismo não pega a pessoa assim de um dia para o outro, mas continuadamente, o álcool foi me derrubando, foi me jogando para a sarjeta. Eu comecei a falar demais, aquele camarada que era inibido começou a falar demais, achava que sabia demais, eu comecei a perder empregos, eu fui perdendo todas as oportunidades. A gente não desconfia que era o álcool. Tudo que acontecia de ruim comigo era porque uma briga, porque o camarada era brigão, eu fui perdendo emprego, não é porque o álcool, passei a ser um defensor do álcool. E cada dia mais, esse maldito álcool me jogou na sarjeta, me levou a grandes confusões. Eu passei a ser um camarada brigão, eu briguei muito nos bares. De início, muito sadio, um camarada novo, covarde, né? Cheguei a dar pancada na cara dos outros, aquele camarada que era inibido, chegou ao ponto de bater na cara dos outros, né? Muitas confusão. Eu passei a dormir nas calçadas, amanhecer nos botecos. Então, minha gente, o alcoólatra, quando ele começa a ser aquela coisa estranha, ele fica derrubado na rua, ele fica isolado na rua, menosprezado, ele não percebe. Aí começa a trazer para dentro de casa os problemas, né? Então eu dei muita preocupação para minha mãe. Hoje eu não tenho mais ela aqui na terra, assim, mas eu não deixo de falar da minha mãe nos meus testemunhos, que a religiosa que ela era, a fé que ela tinha me salvou por muitas vezes. Eu posso dar muitas e muitas graças a Deus de estar vivo hoje, porque a fé que a minha mãe tinha, as orações que ela tinha, me tirou por várias e várias vezes de bico de revólver, de ponta de faca, entendeu? De acidentes, mas aquela insistência, que ele sabe mais, aquele homem ligado a si mesmo, eu ainda tive alguns acidentes terríveis, eu fui esfaqueado, entendeu? Eu bati com moto dos outros, em casa dos outros, eu ia para todos os lugares que me convidavam, que falavam que tinha bebida alcoólica, algumas ou muitas vezes, colegas meus, que eram doentes alcoólicos, na mesma condição que eu, a gente vinha das madrugadas da cidade vizinha dos bairros, a gente pedia o motorista para dar um cavalo de pau no meio da avenida, no meio da pista, e ele dava, e nós divertia, a gente divertia com aquilo, botando a vida em risco, podia morrer divertindo. Gente, o sofrimento foi tão grande, a minha família é pequena, é só eu naquela situação, minha família vendo eu morrendo, e começou a me levar para todos os lugares que eu vinha dizer que tinha alguma coisa que pudesse me tirar daquela situação. Fui convidado 1000 vezes, eles me contam, minha família me conta, para ver no Sereia, e eu não achava o caminho de Sereia.
Até que um certo dia, de manhã, por volta de 6h30, 7 horas da manhã, eu já não tinha mais, já não sabia mais dia, hora, nem nada. Um certo dia, na parte da manhã, encostou um carro no boteco que eu já tinha tomado uma dose de cachaça. Alguém me convidou para ir a Uberlândia. Eu entrei nesse carro e fui, pensando que ia para Uberlândia. Uberlândia passou direto. E eu fiquei acomodado, vendo que estava passando direto. Naquela viagem, eu fui parar dentro de uma clínica de recuperação. Numa intuição, com certeza, vindo do alto do Senhor, a minha família pediu para alguém pedindo ajuda, alguém informou que tinha uma clínica de recuperação na cidade de Catalão e me levaram para lá. Quando eu me adentrei naquela clínica, ainda alcoolizado, que alguém passou a chave ali naquele portão, Deus estava do meu lado. Naquele dia ali naquela clínica, eu fiquei ainda 6, 8 horas naquela sala de isolamento. Ali naquela sala de isolamento, eu ainda bêbado, eu pedi a Deus que me ajudasse, que era hora de eu parar de beber. Eu queria parar de beber, não era para ser, eu não pensava em ser um sereiano, não era para agradar minha família, por causa da minha mãe que sofria. Eu queria naquele momento ali, gente, eu preciso parar de beber para me escapar. Eu estou morrendo, eu já estava muito doente, eu já perdia na rua, eu já tinha delírios, eu via coisas que não existem, eu desmaiava. Quando eu passava algumas horas naquela ressaca brava, aquela coisa terrível, aquela vontade de morrer, de repente eu desaparecia, eu tinha um apagão, né? Eu ia acordar no hospital. Mas quando eu dava uma melhoradinha, que alguém me chamava para o Sereia, eu não queria, eu não vinha, eu achava que fosse para me parar de beber, para me ficar um cara triste, melhor morrer bêbado. Mas naquele dia ali, naquela clínica de recuperação, Deus estava do meu lado e abriu meus olhos, meus ouvidos para me ouvir o que as pessoas me falavam. Ali eu conheci a entidade filantrópica de Alcoólicos Anônimos. Ali alguém disse que eu era impotente perante ao álcool, que não adiantava eu querer acabar com o álcool, que eu ia beber 5, 6 garrafas, ia passar uma carreta cheia e chegar outra. Eu falei, meu Deus, alguém falou que eu tinha perdido o domínio da minha própria vida. Então, ali, Deus me colocou todas aquelas palavras dentro da minha cabeça, e eu pensava, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu preciso parar, eu vou morrer. Aí alguém disse, entregue a tua vontade, a tua própria vida nas mãos do Senhor, o ser superior a todas as coisas, que Ele pode te devolver a sanidade, devolver o Paulo de Tarso que a sua mãe colocou no mundo. Graças a Deus, graças a bom Deus, eu estava ouvindo aquilo tudo ali. Eu passei uma noite acordado, pensando, meu Deus, me dá força, me ajuda, me ajuda. Ali, naquele momento, eu tenho certeza que eu fui assistido. No outro dia, quando eu encontrei aquele pessoal, 2 dias depois, aquele pessoal de Alcoólicos Anônimos, eu guardei muitas coisas que vocês falaram. Como é que eu vou fazer para mim ser essa pessoa que vocês são, esse tipo de gente? O camarada falou, meu filho, evite o primeiro gole. Eu gravei essa frase na minha mente, na minha cabeça, para o resto da minha vida. Evitando esse primeiro gole, foi dia 14 de maio, que eles me pegaram aqui nesse boteco, me levou para essa clínica, dia 14 de maio de 96. Isso daqui a 2 dias, dia 14, vai fazer 24 anos, graças a Deus. Esses irmãos sereanos me ensinou, me explicou que de 20 em 24 horas eu ia ser um homem lúcido, um homem sóbrio, quanto eu quisesse. Lá dentro dessa clínica eu disse para eles que aqui não tinha Alcoólicos Anônimos, mas que eu precisava desse trabalho. Na interrogação eu falei que aqui tinha um Sereia. Eles me disseram, meu filho, chega lá e você vai para dentro do Sereia, que trabalha com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, eu fiquei mais alguns meses em Uberlândia, vendo Alcoólicos Anônimos. No dia que eu cheguei aqui em Centralina, ou seja, dia 21 de novembro do mesmo ano de 96, eu tenho 2 datas. Dia 21 de novembro de 96, que eu cheguei aqui,
para dar meu voto, esses irmãos que já tinham me convidado várias vezes, arregalaram os olhos. Mas eu já vim iluminado por Deus, eu já tinha uma luz que já me deixava ouvir e guardar comigo. Então, quando li ali, ao ingressar no Centro de Recuperação de Alcoólatra, prometo, com a ajuda de Deus, fazer todos os esforços para abster-me de toda e qualquer bebida alcoólica, reconhecendo ser ela a responsável pela ruína e miséria do meu ser, do meu lar, a minha pátria. Então, aquilo tudo ali eu era antes de vir para cá. A bebida alcoólica não era só ela a responsável, entendeu? Eu era um miserável, a bebida alcoólica me deixou um miserável na rua, pedindo esmola, aborrecendo os outros, vindo para dentro de casa, brigando com meus irmãos, com a minha própria mãe. Então, eu era aquele miserável que tinha ali. Então, ao fazer aquele compromisso ali com Deus, eu tenho certeza que Deus me abençoou e me abençoa, entende? E eu estou aqui levando essa mensagem no intuito de dar de graça aquilo que nós recebemos, porque aqui dentro de Sereia, eu não paguei um centavo para ser desse Paulo de Tarso hoje. Então, eu assisto todas as reuniões, tenho certeza de que esses testemunhos que eu ouço, que eu falo aqui, é o remédio, é a continuação do meu tratamento, que eu fiquei só 30 dias lá naquela clínica, e hoje eu falo aqui com satisfação, a maior satisfação do mundo. Recordar aquele passado é com satisfação, comemorando esta vitória, que essas mãos que tanto mendigaram, hoje, 66 anos, eu trabalho todos os dias, todas as pessoas me respeitam, e eu respeito, e como já foi dito aqui, eu aprendi o que é amor, eu amo a mim mesmo, amor próprio, para mim poder dizer, eu amo a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Paulo de Tarso, o nosso Paulinho, né? Paulinho, da Dona Lourdes, Paulinho que nos deu no passado muita tristeza, mas hoje nos dá muita alegria. Boa noite, eu me chamo Expedito Antônio, apelido de Didi, do Seré, né? Casado, 3 filhos, todos 3 são sereanos, graças a Deus. A Marília, o Rodrigo e a Ana Paula. Tenho uma neta que chama Júlia. Eu tenho 62 anos de idade, né? Estou aqui nessa reunião de hoje, que é uma reunião diferente, mas estou participando. 40 anos que sou sereano, graças a Deus. Olha, gente, eu estou no Sereia porque eu precisava do Sereia para me sobreviver. Sou filho do Sozico, né? Meu pai foi um dos fundadores do Sereia de Centralina, mas eu sofri muito no alcoolismo quando meu pai era alcoólatra. Eu, com 9 anos, eu perdi minha mãe. Ela, infelizmente, também começou a beber muito, né? E eu fui muito responsável pela morte dela, porque eu busquei muitas vezes litros e litros de bebida para ela beber. No ano de 1970, ela veio a falecer muito nova, com 35 anos de idade. Mas a minha mãe, mesmo bêbada, ela cuidava de mim, porque eu lembro que ela, todo domingo, ela arrumava um terninho de roupa que eu tinha. Eu só tinha um terno de roupa. Ela arrumava aquele terno de roupa para mim ir para a igreja, para me ajudar a celebrar a missa. Eu chegava da missa, eu tinha que tirar aquele terninho de roupa e vestir um calção, porque eu precisava guardar aquele terno de roupa. Isso tudo era consequência do alcoolismo que existia na minha casa. E com a morte da minha mãe, isso tudo acabou. Aquela criança que ia para a igreja não foi mais, e começou a sofrer com a bebida do pai, né? O pai era um alcoólatra inveterado, que me deixava passar fome, necessidade de alimento. Eu muitas vezes ganhei um prato de comida dos vizinhos para mim não passar fome. Dormia sozinho numa casa, muito medo,
tinha muito medo. Meu pai sumia, ficava 3, 4, 5 dias sumido, bebendo cachaça. Então era muito terrível a minha vida. Eu fui crescendo e sofrendo cada vez mais. Passei a ter vergonha do meu pai. Eu tinha vergonha de falar que era filho de Sozico. Isso tudo causado pela bebida alcoólica. O meu pai bebia de cair mesmo. Quantas vezes eu chegava nele e falava: pai, por que o senhor não para de beber? Ele dizia assim: se Deus existe, me mate. Eu não dou conta de parar de beber. Me mate, Deus. Eu chorava muito, gente. Mas aí apareceu uma pessoa muito importante na minha vida, que foi Américo Inácio dos Santos. Para quem não sabe, eu sou Amerquinho aqui de Centralina. Ele arrumou o primeiro serviço para mim no posto do irmão dele, porque eu vivia na boia fria trabalhando. Eu ia apanhar algodão, capinar algodão, capinar milho. Muitas vezes, saía de madrugada sozinho para trabalhar. E com esse emprego lá no posto, Alto Posto Boa Vista, já não existe mais aqui. Trabalhei lá há muito tempo, 3 anos e tanto. Com 14 anos eu fui trabalhar nesse posto. E o meu pai bebendo, mas bebendo muito mesmo. Que desgosto que era para mim. Sofri muito com a bebida alcoólica. É por isso que eu estou nessa luta. Eu não vou descansar nunca de trabalhar para ajudar a pessoa que está bebendo, porque eu sofri na pele o drama do alcoolismo, a tristeza que é ter um pai alcoólatra. E nesse posto eu aprendi muita coisa boa, mas eu aprendi muita coisa ruim. Eu comecei como eu não tinha ninguém para me orientar, eu já não ia na igreja mais, parei de estudar, comecei a frequentar ambientes que não eram compatíveis para aquele jovem. E infelizmente fui morar por 2 anos praticamente na zona boêmia. Não tem vergonha de falar isso não, meus irmãos, porque é a verdade. E a verdade tem que ser dita para você que está assistindo esse vídeo, possa entender que se você não parar de beber, você vai cair nisso que eu caí. Mas um dia apareceu o Sereia, uma pessoa de Centralina que era bastante abastado financeiramente, tinha recebido uma herança, mais de 100 alqueires, das melhores terras de Centralina. Eu não vou falar o nome dele porque não pode. Ele passou lá em casa e chamou ele era muito amigo de copo do meu pai. Ele passou lá em casa e chamou meu pai para ir em Tumbiara. O meu pai, completamente bêbado, topou na hora, porque bêbado topa qualquer coisa, E eles foram para Itumbiara. No caminho ele falou assim para o meu pai: olha, Zico, eu perdi uma fazenda de 100 alqueires, torrando tudo na cachaça e na boemia. Fiquei pobre. E você que não tinha nada, você não tem, aí você tem menos que nada. Essa pinga que nós bebemos, nós temos que parar de beber. Nós vamos numa casa lá em Tumbiara para parar de beber. O meu pai ficou bravo demais da conta, mas foi. A casa se chamava Sereia, Centro de Recuperação de Alcoólatras. Isso foi no dia 17 de janeiro de 1979. Gente, foi um milagre que eu não sei explicar como aconteceu esse milagre. A partir daquele dia, o meu pai nunca mais bebeu cachaça, nunca mais colocou nenhuma bebida alcoólica na sua boca. A partir daquele dia, a felicidade voltou a reinar na minha vida. Eu ainda estava trabalhando de frentista. Ele foi lá na área do meu posto, limpo, com a barba feita, cabelo cortado, e disse o seguinte para mim: Didi, eu vim cá que eu quero ter uma conversa com você. Você precisa voltar para dentro de casa e você precisa modificar a sua vida. Para vocês verem que ele demorou 9 anos para enxergar isso. Com poucos meses que ele estava no Sereia, ele foi atrás do seu filho que estava perdido. E aí, o meu pai continuou trabalhando no Sereia. Com poucos meses,
No dia 25 de fevereiro de 79, eles trouxeram o Sereia para Centralina. E o meu pai lutando muito, muito mesmo, junto com muitas pessoas importantes. Antônio Matias, Carlito Alves dos Santos, Sr. Severino Sandri, Sr. José Ovídio, tantas pessoas, né? E aí o que aconteceu? Aquele jovem que tinha vergonha do seu pai, um dia chegou na reunião do Sereia, no salão paroquial, às 9h30 da noite. Naquela época a reunião ia até às 22 horas. Eu cheguei na reunião, meu pai veio topar comigo chorando, e eu naquele dia prestei o meu voto para tornar-se um sereano também. E graças àquele voto, hoje sou muito feliz. Muito feliz mesmo. Meus filhos deram um voto aqui no Sereia com 7 anos de idade. São sereanos. Quero agradecer muito a essa Irmandade Sereana, porque ajudou eu salvar no momento mais de dificuldade que eu tive, quando eu estava praticamente morto na medicina, e recebi orações de todo mundo. Então isso aqui vale a pena você participar desse movimento. Esse movimento, ele é um movimento criado por Deus, e o verdadeiro dono do Sereia é Deus. Muito obrigado. Meus irmãos sereianos, meu boa noite. Para quem não me conhece, todo mundo me conhece aqui, mas eu sou Simão. Eu também fui uma vítima do alcoolismo. Perambulei muito tempo nessa Centralina bêbado, procurando confusão com todo mundo. 3 filhos maravilhosos que eu tenho, crescendo, vendo o pai naquela situação. Aonde eu estava, no boteco, meus filhos não passavam perto, porque tinha vergonha de mim, assim como disse todo o pai dele. Mas para Deus nada é difícil, porque eu tinha vontade de parar de beber, mas os meus colegas de copo me incentivavam. Até que eu, na minha vida cotidiana, fui levando aquela vida de alcoólatra, perambulando pelas ruas, procurando encrenca com todo mundo, dando trabalho até mesmo para as autoridades. Até que a minha esposa, um dia, falou que tinha uma casa que parava de beber. Mas ela não sabia certo o nome do Sereia, falou que era Sereia. Eu falei, então vamos lá nessa Sereia ver o que é isso. Aí nós pôs, era lá no salão, de frente a praça, um cômodozinho estreitinho, apertado, e ela foi e prestou o voto. E eu pensei comigo, mas essa mulher nunca bebeu, não sabe que gosto de bebida alcoólatra, entrar no Sereia, nesse Sereia? Falei, não vou dar meu voto não, diga que eu quiser parar de beber, eu paro. Mas é engano, gente. Essa casa tem um poder, que esse poder é determinado por Deus. Porque no dia 25 de fevereiro, eu esqueci a data do ano, tinha uma festa muito grande aqui. As autoridades da cidade, o padre estava aqui. Eu falei, vou lá ver aquilo. E eu estava bêbado, porque dia 25 de fevereiro é o aniversário da minha esposa, e eu tinha bebido tudo que tinha direito. E eu sentei num banco lá atrás, bêbado. E tinha um senhor de Campinas Verde, nessa tribuna, falando poucas e boas, e metendo a lenha em pinguço. Eu falei assim, já que o Didi não gosta de mim, que eu já tinha dado uma discussão com ele contou minha vida para esse cara, porque viu eu chegar aí. Porque tudo que esse cara está falando eu faço. Então quem contou para ele? E eu fui ficando, assistindo esse testemunho, e a pinga foi subindo da cabeça, eu já enfesado com aquilo, até que quando terminou a reunião, eu já estava assim meio grogue, já tinha melhorado bastante. Eu falei, eu vou dar o voto nesse Sereia, e quero mostrar para esses caras que eles não são mais homens do que eu. Gente, eu levantei, vim aqui à frente, prestei o voto, mas não foi, foi Deus que me trouxe até a frente.
Porque eu prestei o voto, o Didi ainda falou, não sei se ele lembra, é mais uma ficha. E eu falei, vou mostrar para vocês que eu peguei na mão de Deus. Olha, fiz 35 anos que estou nessa entidade, estou dentro dos 36. Graças a Deus, nunca quebrei o voto. Hoje eu trabalho por essa casa. O que eu posso fazer ao meu alcance, eu faço. E nada neste mundo faz eu voltar àquela vida suja e imunda que eu tinha. Porque hoje eu sou conhecido por Simão, não mais como bêbado. E eu tenho 3 filhos, graças a Deus, 3 filhos maravilhosos. Nenhum bebe. O meu caçula bebia demais, mas eu acho que ele ficou tão envergonhado do pai entrar no Seré e parar de beber, que ele parou de beber também, nunca mais. O dia que ele falou lá, hoje em dia ele é engenheiro mecânico da açucareira. O dia que ele chegou lá e falou pro chefe dele, falou, eu não bebo mais. O chefe dele falou, vou aumentar seu salário. E aumentou. Aí aquilo incentivou ele mais ainda. Aí ele falou, agora você vai estudar para você se formar e trabalhar aqui dentro. Foi o que ele fez. E graças a Deus, minha menina nunca bebeu. O Clodoaldo é sereiano, não vem porque é muito lerdo. A minha esposa é sereiana. Eu sou sereiano e enquanto Deus quiser eu aqui na face da terra, eu sou sereiano. Não, nada nesse mundo faz eu quebrar esse voto. Porque, gente, eu estou dentro de 76 anos. Vocês veem como é que é as coisas. Será que se eu estivesse bebendo, eu estava aqui contando isso para vocês? Não estava. Hoje eu levanto cedo, eu ando 20, 30 quilômetros de bicicleta, eu corro, eu entro dentro d'água, eu nado, eu pinto certo. Graças a Deus, nunca fui no médico consultar, não sinto uma dor numa unha. Então isso eu não agradeço mais a ninguém. Primeiramente Deus e essa casa, porque se eu tivesse no vício do alcoolismo, já tinha me dado uma cirrose hepática, ou alguém tinha me matado, ou eu tinha matado alguém, ou eu estava no cemitério, eu estava na cadeia. Então, meus irmãos, isso é uma glória que Deus me deu, e você pode alcançar esse objetivo também, porque o sofrimento com o alcoolismo aí de fora é grande. Porque eu ando demais nessa cidade, e eu vejo o tanto que o povo sofre com o alcoolismo. Filho batendo em pai, pai batendo em filho. Não, é uma coisa fora de série. Então, meus irmãos, preste bem essa palavra. Venha para o Sereia, que aqui é uma casa glorificada, onde Deus está aqui, para pôr a mão sobre sua cabeça. Mas venha com vontade de falar assim, vou parar. E pare, porque você para. Aqui não dá remédio, mas tem uma conscientização dada por Deus, que infiltra no seu cérebro e você para de beber. Quando você acredita em Deus, você tem vontade de parar. Irmão, muito obrigado. Bom, meus caros companheiros, vocês estão assistindo aqui na íntegra uma reunião que nós fazemos aqui no Seré de Centralina já há 40 anos. Vai fazer 41 agora, no ano que vem, né? Está chegando o final da nossa reunião. Eu só queria agradecer a participação dos nossos irmãos que estão aqui presentes e falar para os nossos companheiros que estão assistindo que o Sereia é uma entidade que não tem preconceito com nada. Aqui nós aceitamos qualquer pessoa. E você que está aí, você pode procurar um Sereia na sua cidade que você vai encontrar. Porque o Seré só faz o bem. Vocês ouviram passar por aí o Zezé. Vocês ouviram a história dele. Depois veio o João Paulino com a sua história de sofrimento através de um filho. O Luiz, que chegou em Centralina com 12 anos, tornou-se alcoólatra. Hoje é um pai, um marido, um cidadão centralinense exemplar. O Paulo de Tarso mendigava uma dose de cachaça pelas ruas de Centralina. Hoje é o Paulo de Tarso mesmo. Então é essa transformação que acontece
aqui no nosso movimento, quando você aceita o nosso convite e vem aqui participar da reunião e deixa que Deus faça o trabalho, porque aqui nós trabalhamos em nome de Deus. E se Deus faz o trabalho, e se você aceitar, você passa a ser essas pessoas felizes, alegres que nós somos. Nós não precisamos usar bebida alcoólica para festar, nós não precisamos usar bebida alcoólica para fazer nada. Nós fazemos tudo aquilo que nós podemos fazer, junto com filhos, com famílias, com amigos, mas amigos de verdade, porque o Paulinho, o Luiz, o Zezé, o João teve muitos amigos de copo. Amigos de copo não é amigos. Então, esse é o trabalho que o Serea faz. E chegando ao final da reunião, nós vamos abrir o minuto do voto, né? E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura do voto, para vocês verem que esse voto tem salvado milhares e milhares de pessoas. Vamos acompanhar junto. Voto: ao ingressar no Centro de Recuperação de Alcoólatras, Serea, prometo, com a ajuda de Deus, fazer todos os esforços para abster-me de toda e qualquer bebida alcoólica, reconhecendo ser ela a responsável pela ruína e miséria do meu ser, meu lar e minha pátria. Assim eu prometo. Esse é o voto que nós prestamos aqui no Serea. E para encerrar nossa reunião, nós vamos fazer a nossa leitura da nossa oração final, tá certo? Vamos acompanhar então a oração de São Francisco de Assis, que é o patrono do Serea. Na primeira reunião do Serea realizada na cidade de Nova Granada, no dia 17 de janeiro de 1970, foi determinado que a reunião seria terminada com esta oração: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.